Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você aqui que nos acompanha no canal da comunidade Mar Adentro, temos hoje a alegria de podermos meditar juntos, refletir sobre os textos desse 30º domingo do tempo comum. Lembrando que já estamos chegando à finalização do nosso ano litúrgico. E aqui nós somos colocados diante do grande mistério de vivermos intimidade com Deus por meio da oração. A primeira leitura vai nos falar que o Senhor é um juiz. Isso é muito importante, porque Deus é juiz e somente Ele pode julgar os corações. Ele é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele ouve a todos, mas, sobretudo, ouve os que mais sofrem. Vai dizer aqui a palavra de Deus: o pobre, os oprimidos, os órfãos, as viúvas. Todos aqueles que estão numa condição, muitas vezes, de sofrimento e, não menos, também de injustiça. E então, no Eclesiástico, nós vamos ver o escritor nos falando que Deus tem muita atenção com a prece do humilde. E quem é o humilde? Um pouco antes vai dizer: quem serve a Deus como Ele o quer. Ou seja, o serve a Deus, mas não de qualquer jeito. Todo mundo pode trabalhar, mas podemos trabalhar do nosso jeito, do jeito que queremos. Mas podemos trabalhar do jeito que nos é pedido. Por exemplo, se somos um empregado e o patrão diz, ou aquele que é o nosso superior diz: faça isto assim. E é isso que o Senhor quer. Não apenas que estejamos na igreja rezando, como nós ouvimos no Evangelho do domingo anterior, Jesus dizendo, a palavra dizendo, a necessidade de rezar no ensinamento aos discípulos sempre e nunca desistir. Então devemos rezar sempre, sim, nunca desistir, sim, mas como devemos rezar? Deve ser do modo como nós vivemos. E aqui, portanto, a oração, a prece do humilde atravessa as nuvens. E o humilde é este, é quem serve a Deus como Ele o quer. Então podemos nos perguntar, estamos rezando sim, mas estamos rezando como Deus quer? E ao falar da oração, podemos nos perguntar sobre nossa vida. Estou vivendo como Deus quer? Sim, eu vivo na presença do Senhor, mas como eu estou vivendo na presença do Senhor? Segundo o meu jeito que me agrada ou segundo o querer e a vontade de Deus? Isso fica evidente, muito claro, no Evangelho. Ali o Senhor nos alerta a respeito de um grande perigo. Ele vai dizer de um homem muito bom. Não parece bom muito de começo, por causa do nosso preconceito com relação àquilo que é dito, as orientações firmes que o Senhor dá aos fariseus, e a sua especialmente hipocrisia. Mas aqui o fariseu que nós encontramos, ele é um homem bom. Ele está no templo rezando. O Senhor vai nos colocar diante de dois homens que rezam, e um deles é o fariseu. Mas o Senhor está muito preocupado em nos alertando para nós que queremos ser bons, estamos vivendo na presença do Senhor, estamos servindo ao Senhor, mas podemos não estar servindo como o Senhor quer. Ele vai falar para aqueles que confiam na própria justiça e desprezam os outros. Quando nós vimos na primeira leitura que Deus não despreza ninguém, não faz discriminação de ninguém, e nós podemos discriminar as pessoas, podemos fazer acepção de pessoas e erramos, porque Deus não age assim. Aqui o fariseu era um homem bom, ele estava no templo e rezava em pé no seu íntimo, com todo o seu coração, e não tinha dúvida, em pé não por arrogância, mas porque era a postura certa da oração de intimidade, querer estar na presença do Senhor. Te agradeço porque não sou como outros homens. E aí cita os homens, as condições negativas de vida, ladrões, desonestos, adúlteros, ainda vai apontar aquele outro que reza no templo, o cobrador de impostos. Não sou nem como este cobrador de impostos. É um homem que está olhando para si, rezando, olhando para si. Olha para si quase que admirado consigo mesmo. E de fato ele tem o seu esforço e tem o seu mérito, mas só vê aquilo que é bom. Ele olha a si mesmo e quase que só olha para si mesmo. E quando ousa na oração olhar para algo além dele,
o faz para se sentir melhor, diminuindo aquele cobrador de impostos. Ele não tem o olhar, o coração voltado para o rosto misericordioso de Deus. Está quase que olhando a si mesmo no espelho e se admirando. Veja como me admiro, veja como faço certo, veja, Senhor, como não faço errado. Ele está rezando, como nós vimos na primeira leitura, está servindo a Deus, mas não está servindo como Deus quer, com o coração cheio de compaixão e de misericórdia. Assim, ele não tem intimidade com Deus. Assim, ele não cresce, não se torna parecido com Deus, porque está olhando para si próprio, muito orgulhoso de si, mas não é capaz de ver as suas sombras, não é capaz de ver as suas falhas, porque ele só olha para aquilo que brilha. Assim nós temos o pecador, e ali no templo, tão envergonhado que não ousava, vai dizer Jesus, levantar os olhos. Ele só clamava: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E é aqui que nós entendemos a oração, a prece do justo que atravessa as nuvens, porque a prece do justo, ou melhor, a prece do humilde que se torna justificado por Deus, porque o humilde reconhece quem é e também reconhece quem Deus é. A humildade, virtude tão importante, ela nos coloca sempre diante da verdade. Deus é Deus e nós somos suas criaturas, sendo Ele Criador. Nós somos seus filhos, sendo Ele nosso Pai. Ele é o nosso santificador, sendo que somos pecadores. Ele é o nosso Salvador, já que facilmente nos perdemos a graça de Deus em nossas vidas. Assim, é importante estarmos diante do Senhor e na oração contínua, como vimos na semana passada, uma oração que não desiste, irmos nos tornando semelhante a Ele, o nosso Deus. São Paulo vai deixar isso muito claro, dizendo que os sofrimentos existem. Nós citamos os pobres na primeira leitura, os oprimidos, os órfãos, as viúvas, está tudo ali citado. E São Paulo vai dizer que passou por dificuldades, inclusive foi abandonado, mas vai dizer: eu nunca me senti só. Na minha defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. E quando ele diz isso, completa: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Essa é a certeza do homem de fé. Deus está sempre conosco. E quando São Paulo vai dizer que ele foi abandonado, ninguém o assistiu, porque fazia a vontade de Deus. É o que nós entendemos quando ele vai dizer: já estou pronto para ser oferecido em sacrifício, o meu momento de partida. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardou a fé. Ou seja, entre tantas circunstâncias, situações difíceis, corrida, combate, o modo certo de combater, ele guarda a fé. Guarda a fé no seu Deus de amor, no seu Salvador, no Deus que o ama, no Deus que o espera. São Paulo sabe que não está aqui para sempre, vive para cumprir a missão que Deus lhe confiou, que ele vai dizer: anuncia a mensagem. A mensagem foi anunciada, diz assim a segunda leitura de 2 Timóteo, por mim integralmente. Não partia a mensagem apenas naquilo que me agradava ou pudesse agradar os outros. E ela foi ouvida por todas as nações. Cumpri a minha missão. Estou pronto para partir. Podemos dizer isso: estou pronto para partir? Quando nós ouvimos toda esta convicção de São Paulo, podemos até pensar: mas São Paulo está se sentindo muito certo, como se estivesse se justificando como fariseu. Mas não. Ainda aqui nesse pequeno trecho de 2 Timóteo, São Paulo vai dizer: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Ele põe a sua fé, a sua confiança, não em suas obras, mas naquele que pode salvá-lo. Assim, ele obtém nessa oração, nesse escrever, na fé que traz no seu coração, a certeza de que somente o Senhor pode lhe abrir o céu. Devemos recordar que ainda nesse trecho de 2 Timóteo, São Paulo vai dizer que
não apenas a ele, mas a coroa de justiça será recebida por todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. É assim que somos chamados, uma contínua oração, cumprimos, servimos a Deus, cumprimos a nossa missão como Ele o quer, com um coração humilde, sempre na verdade, e guardando a nossa fé, vivendo integralmente a nossa fé, suportando as dificuldades, sabendo que Ele está ao nosso lado. Isso é a fé que nos garante, como Ele diz, esperando a coroa da justiça, devemos fazê-lo com amor, confiando no Deus que é amor, não olhando para os nossos méritos, não contemplando a nossa própria face, mas contemplando a face daquele que nos criou, nos salvou e também nos santifica e nos espera.